Meu amigo, uma boa noite. Boa noite. É uma satisfação imensa tê-lo aqui. Gostaria de agradecer também a presença dos nossos espectadores, né, de todos aqueles que atenderam ao nosso convite para estar hoje acompanhando essa sua palestra, que certamente vai ser muito gratificante ao final, eu tenho certeza disso. Eu te conheci, Murilo, em 2018, quando à época eu estava lá na corregedoria ocupando, né, exercendo a função de diretor da secretaria, e lá naquela oportunidade nós pudemos, né, juntamente com o então corregedor, desembargador Marcelo Carvalho, iniciar as tratativas, né, para a implantação do sistema de videoconferência para a realização das audiências criminais no nosso estado, que Isso. realmente deu um salto de qualidade, né, muito grande para o nosso sistema de justiça criminal, né, trazendo inúmeros benefícios. E hoje aqui estou tendo a oportunidade de ter essa conversa contigo, né, para tratar de um tema tão importante, né? Eu gostaria de agradecer também, Murilo, nesse primeiro momento, a Corregedoria Geral da Justiça, na pessoa do nosso corregedor, desembargador Paulo Velten, que gentilmente está cedendo esse espaço, né, para a realização dessa sequência de palestras relacionadas à Semana de Incentivo à Humanização da Pena e Promoção da Vida, né? Essa aqui é uma iniciativa das colegas Mirela Freitas e Gláucia Maia, das comarcas de Itapecuru-Mirim e Bacabal. E hoje é o segundo dia, né, de palestras. Nós tivemos ontem o início delas. Hoje nós trataremos de um tema que é realmente muito palpitante, né? Você vai abordar a respeito do papel do Estado no combate à tortura no sistema prisional, né? Mas antes para aqueles que não te conhecem, eu gostaria de rapidamente fazer a tua apresentação. O Murilo, ele é Murilo Andrade de Oliveira, é bacharel em Direito, especialista em Direito Público, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais e graduando em Administração. Atua há 20 anos na gestão do sistema prisional, tendo ocupado cargos de superintendente de articulação institucional e gestão de vagas, diretor de informações penitenciárias, instrutor e auditor de agente de segurança penitenciária, modelo de gestão prisional. Subsecretário de Administração Penitenciária em Minas, professor universitário, possui inúmeros cursos na área prisional, publicações sobre a metodologia APAC e é nosso secretário estadual de Administração Penitenciária, né? Esse é o Murilo. Antes, Murilo, de tu começares, eu queria só saber como é que esse mineiro veio parar aqui no Maranhão. Boa noite a todos, né? E Marcelo, obrigado pelas palavras. Antes de iniciar, na realidade, é uma história um pouco longa, mas no frigir dos ovos, no final de 2014, eu recebi o convite do governador eleito e vice-governador eleito, o governador Flávio Dino e o vice-governador Carlos Brandão, que estiveram em Minas Gerais para conhecer o sistema penitenciário, e eu fui encarregado de acompanhá-los e mostrar como era o sistema. E nessa conversa, nesse acompanhamento, como eu estava saindo também do governo lá no estado de Minas, eu fui convidado a vir para o estado do Maranhão. Aceitei de imediato essa tarefa e, felizmente, nós estamos aqui já há 5 anos. Deu tudo certo, está tudo certo e a gente continua aí na batalha, firme e forte. Pelo menos aqui no Maranhão tem uma vantagem de ter uma culinária tão boa quanto a mineira, né? Rapaz, a comida é muito boa, né? Muito boa mesmo. Coisa Muito boa. boa. Então, Marcelo, eu queria, antes de mais nada, iniciar, também agradecer as palavras de você. Também agradecer o convite da Corregedoria, do desembargador Velten, da Mirela e da Gláucia, que estão aí à frente dessa proposta aqui no estado do Maranhão. Agradecer também o Jacopo, da Aves Brasil, que é um parceiro nosso de sempre, né, que a gente
já fez vários, estamos com várias parcerias, né? Estivemos em várias parcerias e estamos em várias parcerias com a AVSE e estaremos em outras parcerias. E essa é uma delas, com essa proposta dessa semana aqui no estado do Maranhão. O ano passado nós tivemos aí uma parceria aqui também no estado do Maranhão, realmente para falar de uma semana, e um dia foi colocada essa questão de tortura e maus tratos, foi um curso voltado para os servidores do sistema prisional, elencando essa proposta dentro do sistema prisional, que a gente sabe que é um tabu, não só no sistema prisional, mas nas forças de segurança como um todo, é um problema que a gente vivencia, mas que se a gente tiver um pouco de coragem, a gente consegue desvencilhar esses problemas, né? E entrando aí já na questão do tema, para não prolongar muito, o tema proposto é o papel do Estado no combate à tortura no sistema penitenciário, né? E como todos nós sabemos, eu já falei inicialmente, essa questão dos maus tratos e torturas no sistema penitenciário é uma questão histórica, né? Não é de hoje que a gente vivencia essa questão da tortura e dos maus tratos, e que tem uma origem, como eu digo assim, muito na questão do papel da segurança pública como um todo, essa origem, e ela foi trazida para o sistema prisional, e aí eu entro um pouco na questão da identidade, né, do sistema penitenciário, dos servidores do sistema penitenciário, como eles trazem, eles ainda não tinham uma formação voltada do próprio sistema. A gente vencia muito essas capacitações e qualificações muito voltadas para a área de segurança pública, hora de polícia militar, hora de polícia civil, e isso, na minha concepção, atrapalha muito o dia a dia do sistema, e isso gera esse tipo de desvirtuamento no trabalho no dia a dia do sistema penitenciário. Junto a essa questão histórica que a gente tem de tortura e maus tratos, que vem de muitos anos, já partindo para a questão do sistema penitenciário do Maranhão, como nós vivenciamos aí nesses, sei lá, 10 anos do sistema penitenciário, o Estado esteve praticamente ausente durante 10 anos ou mais no sistema penitenciário do Maranhão, né? Nós todos sabemos aí que o sistema penitenciário do Maranhão passou por um problema gravíssimo nesses últimos anos, e na minha concepção, isso pela ausência do Estado, da força do Estado dentro do sistema penitenciário. E isso gera uma série de fatores, de problemas, e dentre eles os maus tratos e a tortura. Onde o Estado não está efetivamente presente, né? Estado, digo como não o servidor propriamente dito, mas o Estado como um todo, em toda a sua concepção de gestão, né? Então você tinha lá servidores, presos que dominavam a unidade prisional, as unidades prisionais, rebeliões, motins, um local precário, e esses locais, esses ambientes são propícios para esse tipo de situação, né? De maus tratos, e talvez em determinado momento seja a única forma que quem está ali presente vê como para solucionar problemas, né? Talvez através para solucionar os problemas que eles vivenciam no seu dia a dia, praticar a tortura, praticar os maus tratos, para conseguir manter ali um certo nível de controle. Não estou justificando, mas é uma possibilidade. Logicamente tem outros fatores que eu não vou entrar nessas questões, mas eu vejo que em um ambiente em que você não tem a presença do Estado efetiva, você abre brechas para todo tipo de situação, como corrupção e também como maus tratos e como tortura. Então, eu acho que o ponto de partida para coibir esses problemas realmente você colocar o Estado presente neste ambiente, né? Que, na minha concepção, por anos, ou mais de uma década, nós tivemos a ausência do Estado nesse trabalho efetivo. Então, o que fazer, né? Na minha concepção, eu vejo que no sistema prisional propriamente dito, como fator principal, como pilar, como princípios básicos para que a gente consiga iniciar um trabalho que, para a gente coibir essa questão
relacionado à tortura e aos maus tratos, eu acho que a gente tem que trabalhar a questão da gestão e da transparência no sistema prisional. Ou seja, você tem que estruturar aquele ambiente e ter o máximo de transparência possível, porque não adianta nada você ter a gestão se você entende que a tortura e maus tratos faz parte daquele processo, como acontece em muitos ambientes, né? Então, tem muitos locais, estados, até países em que eles entendem que tratar mal, praticar a tortura faz parte do processo de disciplina, faz parte do processo de mudança de concepção daquela pessoa. Então, eu entendo que, como princípio básico para a gente superar esses problemas no sistema prisional, a gente deveria ter, no mínimo, a gestão daqueles ambientes, né? Ou seja, o Estado presente, mas presente efetivamente, e a transparência necessária para que você consiga mostrar o que está sendo feito e que as pessoas tenham acesso ao que você está sendo feito, né? Porque senão você não consegue ter a confiança de todos que participam daquele processo. Então, eu entendo como princípio basilar essa situação. Dentro desses princípios, eu acredito que a gente pode subdividir aí, que eu pensei e estruturei na minha concepção, 5 pilares que a gente trabalhou aqui no Estado para que a gente conseguisse melhorar essa questão dos maus tratos e da tortura. E diga-se de passagem, na minha concepção, dentre o Estado do Maranhão, dentre outros estados da federação, é um estado que, na minha concepção, tem problemas baixos relacionados a torturas e maus tratos. Nós temos estados com situações bem piores. E aqui a gente nota que já tinha um problema menor e hoje eu vejo que é superado, na nossa concepção, praticamente superado essa questão da tortura e maus tratos na questão prisional. Logicamente, existem fatos isolados em uma ou outra unidade prisional, mas não é da cultura hoje do sistema prisional essa questão dos maus tratos e da tortura. E aí são diversos fatores que a gente pode elencar. E aí eu pensei aqui em 5 pilares que a gente trabalhou que nós podemos colocar para mostrar o que a gente fez e onde a gente chegou para tentar diminuir essa questão da tortura e dos maus tratos. O primeiro, que eu acho que é o mais o primordial e necessário em qualquer instituição, em qualquer ambiente em que se há um mínimo de gestão e administração, que é a questão da normatização interna. Que você tem que ter normas para que você discipline ali o dia a dia, o trabalho daquelas pessoas. Que vai desde normas gerais a procedimentos operacionais padrão. Porque se você tem um procedimento operacional padrão, tudo que está dentro do procedimento é o que tem que ser feito. O que está fora do procedimento não deve ser feito e o que, se for feito, deve ser coibido através de outras através das corregedorias e outras da correção. Então, a questão da normatização no sistema hoje para mim, o princípio, o pilar inicial para que a gente consiga dirimir essa questão da tortura e dos maus tratos, porque você consegue delimitar todo o trabalho dentro e fora das unidades prisionais daqueles servidores. Eu vou passar mais rápido, porque depois a gente entra aí para conversar e bater um papo, só vou elencar mais sem dúvida. Fique à vontade. Outro ponto que a gente colocou como basilar, que seria o fortalecimento dos mecanismos de controle e de informações. Então, o que seria isso? Controle de informações e correções. No nosso entendimento, acho que é de fundamental importância a questão da corregedoria, de forma não só correcional, mas de forma preventiva, e também a questão da ouvidoria, que tem um papel fundamental na escuta dos presos, na escuta dos familiares dos presos e de demais pessoas da sociedade, para a gente entender onde nós estamos tendo um problema. Então, esse é um pilar também necessário nessa questão dos maus tratos e da tortura no sistema penitenciário. Outro fator que aí, na minha concepção, é primordial é a valorização e a capacitação do servidor. Por quê? Não adianta nada você mudar um sistema, gestão e criar normas se você não mudar a mentalidade daquela pessoa, não mostrar para aquele servidor que ele faz parte do processo e que só vai funcionar se ele quiser que funcione.
E é o que a gente vem trabalhando hoje, é essa valorização e capacitação do servidor, que eu acho que a gente, nesses 5 anos, trabalhou muito. E hoje, na minha concepção, você que é aqui do Maranhão sabe disso, o servidor do sistema penitenciário ele tem orgulho de falar que é do sistema penitenciário, coisa que talvez no passado ele não tinha, porque realmente era um sistema desorganizado, sem gestão, em que não se sabia quem mandava, se era preso ou servidor. E hoje ele tem orgulho de falar que ele cumpriu as metas, que tem indicadores positivos, e que isso, para a gente, gera um fator positivo em que os maus tratos e a tortura ela fica de lado. O agente prefere trabalhar de outra forma do que trabalhar no embate no embate com o preso. Então, hoje você tem outras possibilidades, né, que eu vou falar mais à frente, mas a questão da valorização, de mostrar que o servidor é o principal ator ali no ambiente carcerário para mudar a vida daquelas pessoas, isso nos trouxe um ganho muito grande. E a capacitação, em cima da capacitação, seja ela uma capacitação relacionada à humanização, propriamente dita, mas também a capacitação relacionada aos procedimentos e às normas existentes. Então, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. Outro fator, outro pilar que a gente elencou aqui, que é a articulação com o sistema de justiça, né, como um todo. Não só o sistema de justiça, mas de todos os órgãos envolvidos no sistema penitenciário. E essa articulação também nos trouxe muito proveito, porque assim, a gente consegue trazer para dentro do sistema penitenciário as outras instituições como parceiros e mostrar os nossos erros e acertos, fiscalizarem, mostrarem tudo que acontece. Então, hoje a gente tem a presença de todos os entes relacionados ao sistema de justiça trabalhando conosco. Não de forma separada, mas junto. Inclusive, a gente faz parte até inclusive do Conselho Estadual relacionado à questão de direitos humanos contra as violações de tortura e maus tratos. Então, isso é importante para a gente. Então, essa participação do sistema de justiça, para a gente, foi de importância muito grande. E o último pilar que eu gostaria de colocar seria a questão da readequação logístico-estrutural. Como eu disse, se você não tem um ambiente saudável, um ambiente de trabalho bom, tudo ali dentro vai ficar ruim. E os embates, eles começam. E aí, é através desses embates que a gente vai tendo a tortura e os maus tratos. Então, se você tem um ambiente carcerário bom, você consegue trabalhar melhor. Outra coisa que a gente coloca é a questão da logística para os servidores trabalharem. Então, a proteção devida, a questão da normatização relacionada ao equipamento, né, que a gente pode colocar o uso progressivo da força. Porque se a gente for pensar num passado não muito distante, quando você tinha algum problema na unidade prisional, o que você fazia? Entrava, batia em todos os presos e aí, depois disso, todos os servidores estavam ali com problema, um processo na justiça e que perduraria por anos esse processo e gerando problema não só para a sociedade, mas também para os próprios servidores. Hoje você tem o quê? Você tem a norma, que fala de uso progressivo da força, e você tem a estrutura para que ele faça esse trabalho da forma em que ele não vá se complicar e que ele não use de forma excessiva a força no sistema penitenciário. Então você tem lá um spray de pimenta, você tem uma munição menos letal, que você pode usar sem, inclusive, se aproximar do preso e cometer algum ato de maus tratos ou de tortura, logicamente, dentro da legalidade. Você não vai sair atirando e jogando spray de pimenta de forma a gerar algum tipo de problema. Então, todas essas situações que eu coloquei é o que a gente procurou delimitar para que a gente conseguisse exercer o nosso trabalho no sistema prisional do Estado do Maranhão e que eu acho que é válido para todos os estados. Se a gente trabalhar normatização, fortalecimento dos mecanismos de correção de informações, valorização e capacitação do servidor, articulação com o sistema de justiça e essa readequação do ambiente de trabalho, mais a questão da logística para que o servidor possa trabalhar da melhor forma possível, a gente com certeza vai ter um ambiente
podemos dizer que nós vamos ter um ambiente de paz e de tranquilidade no sistema prisional. Muito bem. Murilo, como a gente sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a DPF 347, declarou, né, o sistema prisional, o sistema carcerário do Brasil como um estado de coisas inconstitucional, né? Nós temos mais de 700 mil presos, somos o país que tem a terceira maior população carcerária do mundo e não podemos fechar os olhos à realidade. Sabemos que a prática da tortura ainda é um fato, né? Tu tocaste num ponto que eu considero fundamental, que é o relacionado à preparação desse agente público que está lidando com o preso diretamente, né? Mas ampliando um pouco mais o nosso olhar, pensando no sistema, a partir do momento em que aquele preso, em que aquela pessoa é presa em flagrante delito, né? Qual a tua percepção? Será que, além, né, de você preparar melhor as forças policiais de segurança, será que esse uso excessivo da força, que essa violência exacerbada que muitas vezes a gente observa, não está também relacionada a uma outra questão, a um outro fator, né? Eu diria que é quase que um desejo abjeto, prazeroso de causar violência, de comprometer a integridade física de outra pessoa. Eu te faço essa pergunta, né, e levando em consideração, inclusive, o momento que nós estamos vivendo. Nos Estados Unidos, nós tivemos aquele exemplo grotesco da morte do George Floyd, né, por uma polícia que certamente, talvez, trabalhe em uma condição muito melhor do que a nossa, né, e, evidentemente, por essa razão, recebe mais informação, tem mais preparo técnico, né? Aqui no Brasil, é muito comum nós vermos na mídia mainstream imagens, né? Esta semana mesmo, telejornais mostraram aí policiais exacerbando, né, do uso da força necessária em operações. O que você acha? Será que, além, evidentemente, do preparo técnico, além da atividade correcional que precisa ter a estrutura do Estado para identificar e punir casos de abuso, será que a gente não precisa também preparar esse agente público, esse policial, sob um outro ponto de vista, sobre um outro aspecto, né? Tentando, evidentemente, mostrar a ele que é preciso que ele veja o outro como outro mesmo e não como um objeto. Qual a tua visão a esse respeito? Eu concordo plenamente com você. Desde a prisão, você passa pela Polícia Militar, Polícia Civil, até chegar no sistema que nós, enquanto instituição, nós temos que preparar o nosso servidor para ele saber separar o lado profissional do lado pessoal. E, naquele momento, você tem que entender que não é porque ele cometeu o delito que você tem que ali já puni-lo de imediato, o que acontece muitas vezes. Esse uso excessivo da violência, já na prisão, ou no momento que ele entra na prisão, é exatamente uma forma, a agressão seria praticamente uma forma de puni-lo preventivamente, né? Então, no que diz respeito ao sistema prisional, eu sempre converso muito com os nossos setores nesse sentido. Primeiro, o primeiro sentido é o seguinte, é que você tem que sempre separar. Isso acontece muito, Marcelo, no sistema prisional, em crime que existe uma comoção muito grande, né? Então, a gente vê muito essa questão da violência. Nós tivemos alguns casos isolados, em que teve um caso, por exemplo, o preso entrou na triagem, ele tinha acontecido um crime de comoção, o servidor ficou lá exacerbado e agrediu o preso. Ou seja, ele misturou o lado profissional dele com o lado pessoal, porque ele viu que o preso cometeu um crime que foi de comoção no Estado e tudo. Então, a gente tenta sempre preparar esse indivíduo para essas situações diferenciadas, porque, no geral, no sistema penitenciário, não vai acontecer. Mas nós temos fatos diferenciados, como muito acontece isso em crimes relacionados a estupro de vulneráveis, esse tipo de situação,
feminicídio, acontece muito isso no sistema prisional. Então, o que eu coloco muito para os nossos servidores é isso, para ele ter a cabeça no lugar, porque é o seguinte, eu falo muito isso para eles. Você não sabe depois o que vai ser prejudicado. Primeiro que você já está exacerbando o seu dever ali, o seu direito, passando por cima do seu direito e dos seus deveres e violando o direito de outrem, né? E segundo, que você não sabe o problema que você está arrumando para sua cabeça. Porque ao exercer esse tipo de ação ilegal, você vai responder por isso. E isso vai te fragilizar por anos por anos na sua vida. Porque um crime de tortura pode demorar anos, mas ao final pode ter ou não uma condenação. Mas nesse inteirinho você ficou ali com esse problema te perseguindo durante anos. Então a gente tenta a todo momento coibir esse tipo de situação que, na minha concepção, vai além do técnico mesmo, porque é uma questão mais psicológica que você tem que trabalhar o servidor para que ele mantenha a sua postura e não saia dela em um momento afobado e cometa um problema para ele no futuro. É por isso que eu falo que assim, nunca use as armas e as ferramentas que você tem de forma legal para que você não venha responder por isso no futuro. Por isso que eu falei, fiz questão de falar do uso progressivo da força e do material menos letal que a gente tem. Você evitar ultrapassar a força necessária e evitar o contato com o preso. Como? Com a questão do armamento menos letal que você tem. Hoje, na atual conjuntura do sistema prisional, o contato servidor-preso tem que ser evitado em praticamente 100% dos casos. Você consegue fazer isso para que você evite essa questão dos maus tratos e da tortura. Muito bem. E isso é importante a gente registrar também, né, Murilo, que hoje, assim, a popularização de uso de smartphones fez com que cada pessoa se transformasse num cinegrafista em potencial, né? Daí porque é muito comum hoje nós observarmos, né, cenas, né, prática de maus tratos causados principalmente pela polícia ostensiva, né, o que requer, o que impõe, né, aos agentes públicos que efetivamente tomem, né, as precauções necessárias para que não venham a ter que responder por um eventual crime de tortura mais à frente. Eu gostaria que a gente ingressasse numa questão um pouco mais operacional, vamos dizer assim. O CNJ, durante esse período de pandemia, mantém uma plataforma para registro, né, dos autos de prisão em flagrante. Tá? E todo flagrante que acontece, a unidade competente, unidade jurisdicional competente, deve fazer a comunicação desse flagrante preenchendo um questionário, né? E algo me chamou a atenção, Murilo, no último questionário que foi divulgado pelo CNJ. Né? Aqui no Maranhão, de 469 pessoas presas, 99,57% dessas prisões registraram nenhuma ocorrência de maus tratos, tortura, violência excessiva. Eu te pergunto, o Maranhão está chegando vamos dizer assim, ao esplendor do respeito dos direitos e garantias fundamentais do preso, ou o fato de nós, no momento, estarmos sem poder realizar as audiências de custódia e de, em muitos lugares, muitas comarcas, não termos condições, em razão de falta de estrutura operacional mesmo do Estado, de realizar exames de corpo de delito, nós estamos mascarando uma triste realidade. Qual a tua visão sobre isso? Bom, eu penso que, como eu te falei, eu acredito que não seja esses 99,57%, acho que realmente há uma parte que foi mascarada, com certeza, porque eu vejo que, infelizmente, nós temos aí a violência policial, a violência no sistema prisional, mas, como eu te disse no início, assim como no sistema prisional, eu vejo que aqui no Maranhão a questão da violência nas prisões, por parte dos órgãos e dos atores da segurança pública, se a gente for contextualizar
em outros estados, eu vejo que ela é um pouco abaixo da média. Tenho quase certeza que sim. No prisional, tenho certeza. Eu já trabalhei em outros estados. Acredito que aí, Marcelo, tem uma parte, com certeza está mascarado. E aí, em virtude dessa deficiência pela pandemia, mas também acho que a deficiência maior seja a questão realmente de ter os locais devidos para fazermos os exames de corpo de delito. Ainda, Murilo, com relação a essa questão, nós participamos ano passado das discussões relacionadas à possibilidade ou não de realização de audiências de custódia. Inclusive, a Corregedoria Geral da Justiça editou um provimento possibilitando, facultando a realização dessas audiências de custódia por videoconferência. O CNJ, no entanto, suspendeu o provimento da Corregedoria e nós saímos de uma situação em que nós estávamos realizando praticamente a audiência de custódia em todas as situações de prisão em flagrante para uma, agora em razão da pandemia, de não realizarmos as audiências de custódia. Na tua visão, tu continuas entendendo da possibilidade da gente utilizar essa ferramenta tecnológica para as audiências de custódia, ou tu entendes que isso pode eventualmente fragilizar e causar algum dano ao direito da pessoa presa em flagrante? Na minha concepção, para você ter o caminho certo, né? Porque foi feito o procedimento, a lógica era dar oportunidade de todos os presos passarem pela audiência de custódia, porque até então, querendo ou não, a gente não conseguia e não consegue que todos os presos do Estado passem por audiência de custódia, porque nós sabemos que os estados, igual o Maranhão, Pará, Amazonas, têm dificuldade das distâncias, né? Então, quando você tira o preso dessa cidade e leva para uma regional, como é o caso do Maranhão, fica muito difícil você voltar com o preso para a comarca para fazer uma audiência de custódia. E a ideia nossa, na época da Corregedoria, era que, com a audiência de custódia virtual, você conseguisse coibir este problema. Ou seja, 100% dos presos iriam passar pela audiência de custódia. Isso seria, inclusive, positivo para todos os órgãos, inclusive para a OAB, que foi a entidade que entrou com recurso no CNJ. Fato é que ficou prejudicado essa situação e hoje continuamos não fazendo as audiências de custódia. Se não me falha a memória, agora, semana passada, saiu um provimento do CNJ falando que é para fazer audiência de custódia virtual. Se eu estiver errado, você me corrija. Ou seja, a gente estava fazendo a coisa certa e o próprio CNJ foi contra. Na verdade, nós estamos aguardando as orientações do CNJ a esse respeito, principalmente considerando que, no caso do Maranhão, por exemplo, a gente tem essa dificuldade gigantesca de realizar os exames de corpo de delito, de forma que nós precisamos chegar numa posição que nos dê mais segurança, que dê ao juiz mais segurança, no sentido de que aquela pessoa que está sob a custódia do Estado, que foi presa, teve seus direitos respeitados. O fato de nós não podermos, de forma absoluta, realizarmos as audiências de custódia, ainda que excepcionalmente por videoconferência, realmente tem nos causado muito atropelo. Mas vamos... Então, assim, hoje, se a gente for pensar, Marcelo, não no caso da pandemia, porque não está tendo, mas hoje continua o quê? O preso, que é de uma comarca X do interior, que ele é transferido para uma unidade regional, ele vai continuar sem audiência de custódia. Agora, entre nada e alguma coisa, qual é melhor? Porque a proposta nossa era alguma coisa. Eles preferiram que fosse o nada. Porque não adianta a gente tentar aqui falar que nós vamos fazer 100% das audiências de custódia, porque, primeiro, a secretaria não consegue, o tribunal também não vai conseguir. É difícil, as distâncias são muito grandes no estado do Maranhão. E virtualmente, em forma de exceção, a gente conseguiria fazer 100%, porque hoje todas as unidades prisionais do estado têm videoconferência, têm acesso à internet, e hoje os juízes já fazem as audiências convencionais, já fazem inspeção virtual, já fazem, inclusive, intimação virtual hoje. Sim. Eu acredito que a audiência de custódia seria assim, um ganho muito grande para todos nós e principalmente para o preso. Porque você vê nas inspeções, tá, os juízes que sabem mais do que eu, talvez, se você conversar com o preso, ele vai falar, ó, aconteceu isso, isso e isso. Está ruim ou está bom. Ele não mente, não. Porque hoje, na minha concepção, o ambiente ele é um ambiente
propício para isso. O preso não tem tanto medo quanto tinha no passado. Eu estou te falando que semana passada mesmo eu acompanhei uma inspeção retrasada do Conselho Penitenciário. Perguntaram para o preso em determinado momento se aquilo estava bom ou estava ruim. O preso falou, não, está ruim. E os servidores tratam vocês bem? Ó, alguns tratam, outros não tratam, não. Sim. Então, assim, isso tem um fator positivo. Por quê? Porque nota que o preso hoje tem a liberdade de falar o que ele pensa. E se ele falou ali o que ele pensa e não falou coisas exorbitantes, é porque não está tão ruim assim. Então, eu sinceramente, eu ainda continuo batendo na tecla e ainda mais depois dessa pandemia, a gente viu que a questão da virtualização de muita coisa funciona bem. E eu acredito que a audiência de custódia de forma virtual funcionaria muito bem, onde realmente hoje não tem, porque eu acho que era para coibir esse tipo de situação. Ou seja, Sim. continuamos numa situação de que o não ter é melhor que ter de uma forma improvisada. Sim. O desembargador Paulo Velter, o nosso ilustre corregedor, que está presente, está acompanhando a Estou nossa vendo live, aqui. está nos lembrando aqui que em breve nós iremos começar a realizar as nossas audiências de custódia lá na nossa central de inquérito e custódia, nova central que nos foi entregue pelo governo do estado, né, ao Poder Judiciário, né, e é um local assim excepcional. Eu tive a oportunidade de conhecer outras centrais de inquérito e custódia em outros estados do Brasil, e realmente o que a gente pôde perceber e constatar é que a gente vai ter aqui um aparelho excelente para poder, né, assegurar esse direito do preso, que é o de realizar a audiência de custódia na forma presencial, né, seguido de todo o aparato, todo o cuidado, inclusive, necessário para que os direitos desse preso sejam respeitados, né? O fato, como você bem registrou, é que nós temos realidades díspares no estado, né? O Maranhão é um estado muito grande, né? Um estado muito pobre, e a realidade da comarca da Ilha não é a mesma realidade de comarcas do interior do estado. Mas eu creio que essa ação, essa força conjunta, né, do Poder Judiciário, do governo do estado, né, Ministério Público, Defensoria, no sentido da gente identificar, né, o melhor modelo possível para a gente, eu acho que esse é o caminho e a gente precisa efetivamente continuar com essa interlocução. Murilo, há um escritor britânico chamado Theodore Dalrymple, não sei se você conhece, ele classifica essa era que nós estamos vivendo como a era do ressentimento, né? No nosso caso, o que a gente pode perceber, por exemplo, é que a sociedade se ressente do Estado pelo fato do Estado não garantir, não executar aquelas promessas constitucionais que faz a ele, cidadão, a ela, a sociedade. Por outro lado, os agentes do Estado, aqueles que cumprem o seu papel, se ressentem de alguma maneira pelo fato de não terem, né, esse seu trabalho reconhecido, né? E como é que tu avalia isso? Essa iniciativa, né, das juízas Mirela Freitas e Gláucia Maia de expor, né, de falar a respeito do sistema carcerário. Você entende que isso ajuda nesse processo de conscientização da sociedade, nessa divulgação do trabalho do poder público relacionado ao sistema prisional? Marcelo, eu sempre fui favorável a essa questão primeiramente, eu acho que a ideia da Mirela e da Gláucia é fantástica e vai de encontro com o que a gente sempre buscou demonstrar aqui na Secretaria de Administração Penitenciária. Por quê? Porque realmente as pessoas desconhecem o que é feito hoje, tanto no sistema de justiça como um todo, desde o aprisionamento do indivíduo, passando pela condenação e execução da pena. Né? Então, na visão das pessoas, o preso tem que ser punido, porque isso, porque aquilo, ele tem que morrer. E a gente hoje, a concepção, por isso que eu acho que a gente vai muito de encontro com o pensamento delas, com o pensamento da FEBAC, das APACs, da AVSE, porque o nosso pensamento aqui hoje, e é bom que fique bem claro, é mostrar que o preso ele errou, é fato, ele tem que ser punido, né? Mas que ele pode
ser remodelado, ressocializado e devolvido à sociedade apto a não cometer novos delitos. E sem nenhum sonho, não. Isso é o seguinte, é o básico. É você realmente educar aquele indivíduo porque ele não teve a educação devida, é dar uma qualificação porque não teve a qualificação devida. Então, a ideia nossa é mostrar para a sociedade isso hoje. Eu acho que é o que a Gláucia e a Mirella tentam buscar a todo momento nas comarcas em que elas trabalham. Seja na execução penal, seja em outras áreas que eu vejo muito, a parte ambiental, por exemplo, da Mirella também. Então, eu acho que é realmente necessário que a gente tenha, no ambiente do Estado, do governo, seja no executivo, judiciário, legislativo, pessoas que tenham essa eficiência de não só fazer, mas de demonstrar o que está sendo feito. Porque não adianta só fazer e a gente não demonstrar. Que aquelas pessoas que cometeram o delito, aquelas pessoas que erraram, elas podem, tendo uma oportunidade, elas podem voltar à sociedade e não cometer novos delitos. E, por outro lado, é uma prestação de conta do Estado, do governo do Estado e dos gestores e dos servidores do que está sendo feito, né? Em muitos casos, Marcelo, a gente já foi até acusado de fazer o nosso serviço melhor que outras ações, por exemplo. Ah, vocês estão fazendo um trabalho melhor aqui do que educação, do que isso, que aquilo. Ou seja, a gente tem que fazer todos da melhor forma possível. Não é porque um trabalho em determinada comarca ou cidade não está a contento que o nosso também tem que ser ruim. Então, nós temos que aprimorar o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, acho a atitude da Mirella, da Gláucia, ela tinha que ser ampliada, né? E eu vejo que hoje existe um esforço muito grande no Estado por parte dos juízes, por parte da unidade de monitoramento, por parte da corregedoria do tribunal como um todo, de demonstrar realmente essa mudança de concepção, que realmente a gente tem que mostrar para a sociedade a questão do trabalho que está sendo feito, seja ela do preso propriamente dito, mas também enquanto servidor público que a gente é, porque realmente é um trabalho difícil, né? Mas que está surtindo resultado, nem que seja uma sementinha a ser plantada ali, está tendo um resultado positivo. Eu concordo com você, entendo que realmente essa questão, a gente precisa saber dialogar melhor com a sociedade, né? Essa tua fala me fez lembrar que o ministro Reinaldo da Fonseca, na tese dele de doutoramento, ministro do STJ, ele sustenta a existência de um princípio constitucional da fraternidade, né? Que perpassa todo o ordenamento jurídico, né? E diz ele que a observância desse princípio constitucional da fraternidade na seara penal é um pouco mais difícil, né, de ser alcançado, de ser cumprido, justamente em razão da repercussão que o crime tem para a sociedade, né? Da repercussão que o crime tem para a vítima, negativa, né? E a sociedade não consegue enxergar naquele criminoso como alguém que, embora mereça, né, deva se submeter à punição, à reprimenda, mas é alguém que em breve voltará à sociedade, né? Então, dentro desse caráter multifuncional, polifuncional da pena, que deve ser, né, preventiva, repressiva, mas também ela deve reeducar o preso, é necessário que a gente informe a sociedade e diga que esse é um compromisso do Estado, né? É um compromisso que nós temos em face da nossa lei penal. Portanto, penso que ações como essa das nossas colegas realmente precisam ser replicadas e apoiadas, porque é assim que a gente consegue se comunicar bem. Meu amigo, nós já estamos chegando ao nosso limite aqui de tempo, né? Quase 1 hora de live. Eu gostaria de abrir para as tuas considerações finais, mas só fazendo um pequeno registro, Murilo. A gente está vivendo num momento realmente muito delicado na história, né? A nossa geração, a geração dos nossos pais e dos nossos filhos, talvez não viram e não verão uma situação igual a essa que nós estamos enfrentando em razão da pandemia. E é um período de muitas perdas de vidas humanas, prejuízos econômicos de toda ordem, pessoas que estão perdendo seus empregos, enfim.
na tua percepção, enquanto um agente do Estado, tu acreditas que nós podemos aproveitar, né, esse período, né, para tentarmos sair dessa situação com um compromisso de cumprimento, né, da lei melhor do que tínhamos outrora? Tu acha que esse momento pode ser um momento de uma virada de chave, né? Inclusive considerando, né, os inúmeros debates que estão acontecendo, talvez este momento seja um momento em que mais se está debatendo sobre as questões de importância para o país, né? Justamente em razão do uso da tecnologia. O que tu acha? Qual a tua visão? Será que a gente consegue sair desse estado de sofrimento, de perda, para uma situação melhor? Eu penso que todo momento difícil gera fatores positivos posteriores, né? Eu acredito que nós vamos sair bem mais fortalecidos para pós-pandemia, né? Não sei quando que vai ser, mas eu acredito que as pessoas hoje repensem muito repensaram muito o que está acontecendo e vão repensar, porque nós temos momentos diferentes em estados diferentes. Os nossos legisladores também estão repensando muito essa situação, vejo isso a cada dia. E assim, trazendo um pouco para a nossa área, eu vejo que foi assim, extremamente positivo esse momento, porque a gente teve muitos ganhos. Seja na questão da tecnologia, que a gente avançou bastante, seja na questão do repensar a questão do aprisionamento, do cárcere, das leis penais, de execução penal, e também seja a visão também do indivíduo que se encontra preso, mudar um pouco perante a sociedade, uma vez que esse indivíduo que está preso hoje está ajudando bastante a sociedade nos trabalhos de retomada no Estado e no Brasil como um todo. Então, Marcelo, eu penso assim, eu falo até enquanto, não só enquanto gestor, mas enquanto pessoa, que a nossa vida nesses últimos 3 meses mudou assim, vertiginosamente. E se a gente trazer isso para a população como um todo, para legisladores, para os poderes como um todo, a gente nota que as pessoas estão mais humanas, no meu entendimento. Acho que vão repensar muitas coisas que eram feitas no passado. Hoje eu acho que as pessoas têm um pouco mais de humanidade para que a gente possa melhorar a sociedade que a gente está. Eu acredito que essa questão da pandemia foi um alerta para todos, para onde estávamos indo, e que talvez devemos mudar um pouco o nosso caminho para que a gente não vá para um abismo maior do que foi essa pandemia e do que está sendo essa pandemia. Porque ela pode estar simplesmente no início, e a gente acha que está no final, ela pode ser o início de um abismo muito maior, né? Então, eu acredito que foi extremamente positivo, a gente cresceu muito enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto gestor público. Eu vejo que a gente, a todo momento, a gente busca tentar ver o lado do próximo para tentar ajudar de alguma forma, inventa uma coisa ou outra para tentar desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. E isso é importante. Isso é legal de ver nas pessoas que, diferente do que a gente via na maioria das pessoas no passado, a gente vê que a pessoa tenta extrair o melhor de si para dar para o outro. O que a gente via anteriormente era que as pessoas davam o pior de si para com o outro. Então a gente vê que nós mudamos o traçado da vida de praticamente todas as pessoas, de muitas pessoas. Logicamente tem pessoas que não vão mudar, né? A gente vê isso aí na televisão todos os dias, mas a sua grande maioria, essa pandemia levou muitas pessoas a pensarem no dia a dia e no futuro de nós todos. É isso, meu amigo, que essas suas palavras nos inspirem, né, enquanto agentes públicos, que nós reforcemos o nosso compromisso com o cumprimento da lei, com o bem servir, né? Nós somos pagos para isso, e mais do que isso, nós somos gente, né? E enquanto Isso. gente, a gente precisa ver o outro como nosso semelhante, né? Independentemente de classe social, de cor, enfim. Eu quero te agradecer, meu amigo. Muito obrigado pela tua presença aqui, realmente... fora os probleminhas técnicos que aconteceram, mas fazem parte. Eu te agradeço bastante. Eu creio que nossa conversa ela chegou a um bom final, né? E lá na UMF nós estamos juntos com a SEAP, né?
no sentido de, evidentemente, cumprirmos o nosso papel, que é transformarmos o sistema prisional maranhense em um estado de coisas constitucional. Constitucionais. Tá bom? É isso aí. Eu que agradeço o convite mais uma vez, agradeço estar aqui presente com você, Marcelo. Nós somos parceiros agora nessa empreitada junto à unidade de monitoramento. Agradeço mais uma vez o convite de todos, a participação de todos. Infelizmente, nós tivemos alguns probleminhas técnicos, né? Mas deu tudo certo no final. E aí, certo. mais uma vez, agradeço a Aves, através do Iaco, ao Desmarado Velten, a Mirella, a Gláucia, que foram fantásticas aí frente a essa proposta inicial, que era uma coisinha muito pequena, que se transformou em uma semana de Sem trabalhos dúvida. aqui no estado do Maranhão, que está sendo fantástico. E contem sempre com a parceria do sistema penitenciário, porque a nossa concepção, eu sempre falo, a ideia nossa é sermos agentes de transformação. A ideia é sermos pessoas transformando pessoas. Então, estamos aqui para ajudar outras pessoas a mudarem de vida. Essa é a nossa concepção. Então, agradeço mais uma vez e uma boa noite a todos. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram conosco até agora. Uma boa noite.